best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. De vez em quando, acho que não. Lights will guide. Médicos Sem Fronteiras. Música dos Médicos Sem Fronteiras. Produção maravilhosa. And I will try to fix you. And high above or down below, when you're too loved to let it go. But if you never try, you'll never know just what you want. Lights will guide you home, and ignite your bones. And I will try to fix you. Essa foto. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos ajeitando aqui, ver se a imagem fica boa, né? O som, qualquer coisa aí vocês reclamam. Hoje nós vamos continuar, né? A quarta parte do Livro dos Espíritos, muito interessante, adoro essa parte, que fala sobre penas e gozos terrenos, mais particularmente felicidade e infelicidade relativa. Então nós vamos ver aqui, vamos refrescar a memória e vermos que a felicidade depende só de nós. Então, embora não possamos passar aqui uma felicidade completa nesse mundo, relativamente, se fizermos as leis divinas, né? Se usarmos bem o livre-arbítrio nessa existência, nós podemos ser muito, muito felizes mesmo, né? Fugir de muitos problemas. Hoje estamos com a Eunice presente aqui, seja bem-vinda. Deise Cristina, Cristiane Lombardi, a Marilene e o Jacó também estão presentes. Grande abraço, a Ivanilda, Maria de Fátima Bergonce, o James, né? Entrou cedo hoje o James, seja bem-vindo. A Pri Cami também, boa noite. 14 pessoas já, nós vamos começando, devagar o povo vai entrando, né? Então, graças a Deus, vamos, unidos que estamos, elevar o pensamento a Deus, em agradecimento por esses instantes, por podermos aqui refletirmos sobre a vida, à luz da doutrina espírita, baseado nesse livro tão luminoso, que é o Livro dos Espíritos. Para tanto, que os bons espíritos permaneçam conosco, nos inspirem, estejam em todos os lares que estão participando, para que tenhamos um estudo agradável
e de muita utilidade para todos nós. Em nome deles, em nome de Jesus, damos por início então mais um estudo aqui no Facebook do Herculano Pires. Como sempre, a qualquer momento, se vocês quiserem fazer algum comentário, uma complementação, né? Principalmente porque às vezes eu falo errado, né? Eu vi lá sobre o rei Salomão, eu falei que o Davi é que tinha esse caso aí, né? Que partia a criança ao meio, aí o Valdir e o Vec falaram que era o rei Salomão. E aí eu fui ver, é verdade. Então às vezes eu estou errado também, né? O Valdir entrou, seja bem-vindo. E a Clotilde também. A Clotilde também, né? Seja bem-vinda. Então nós paramos no meio do assunto aqui, né? Hoje vamos ver a pergunta 927. Acho que é até interessante a gente ver um pouco para trás aí, né? O que nós vimos dentro desse assunto. Nós vimos que a felicidade, ela é relativa. Então, como é um mundo de provas e expiações ainda, entrando em regeneração, não dá para gozar a felicidade plena nesse planeta. Mas relativamente, se a gente souber conduzir as coisas, dá para ter uma felicidade relativa. Nesse capítulo inteiro nós vemos, e já vimos um pouco também, que o homem é sempre o artífice da sua felicidade, né? Porque a causa da maioria das nossas infelicidades, elas não estão em outra existência, como muito espírita acredita, né? Por saber da reencarnação. A maioria da infelicidade está nessa vida mesmo. Então, se aproveitarmos todas as oportunidades da existência, conseguimos criar um clima, né, de felicidade, de paz, nessa existência mesmo. Nós vimos que para ser feliz não precisa muito. Então, nesse mundo material, muitas vezes somos levados a pensar, né, principalmente pela influência da mídia materialista, consumista, que para ser feliz precisam ter muito dinheiro, né, muito conforto material. E nós vimos que não, que a felicidade materialmente, tendo o necessário, já dá para ser feliz. Até eu estou relendo o livro Os Mensageiros, e aí vocês acabam relendo ele comigo também, porque aí eu vou contando os casos, porque aí as histórias estão bem frescas na minha cabeça, né? E lá tem um caso de uma família no Rio de Janeiro, que tinha até uma oficina de Nosso Lar, encarnados, né? E essa casa era de uma viúva, ela estava viúva há pouco tempo, eles eram espíritas, e ela estava se realinhando materialmente, enquanto o marido estava vivo, isso em 1940, né, faz muito tempo. Eu acho, nem sei se ela pegou a aposentadoria do marido nessa época, não sei se tinha esse negócio de pensão na época, mas eles estavam passando muitas necessidades, né? Ela tinha 5 filhos, acho que a menor tinha 7 anos, a maior tinha 12, 13, e ela estava viúva, sem o marido, passando muitas necessidades. Tantas necessidades que eles comiam apenas uma vez por dia. Mas mesmo assim, era uma família muito equilibrada, né? Porque eles praticavam o evangelho todo dia em casa. Aliás, eles tinham um cômodo lá na casa, daí que era a oficina de Nosso Lar, aonde eles deixavam para o culto só do evangelho. Então, espiritualmente, esse quarto era usado. Então, o clima na casa era muito bom. Até no dia lá que o André Luiz foi, choveu, né? À noite choveu. E aí os espíritos inferiores, quando começa a chuva, eles se incomodam muito com as chuvas. E aí eles tentam um abrigo. E aí o André Luiz estava fora da casa, no jardim, e ele viu que os espíritos inferiores que tentavam entrar na casa não conseguiam, porque iluminada que ela era, né, pelas vibrações, pelas leituras edificantes que tinham ali na casa, eles eram eletricutados assim que eles tentavam entrar na casa, então não conseguiam entrar. Então, mesmo com todas essas dificuldades, né, recém-viúva, fazendo uma alimentação só por dia, essa senhora gozava de uma felicidade muito grande. Inclusive até na noite, né, quando André Luiz foi lá, assim que ela se desprendeu do corpo físico, ela estava totalmente consciente,
E aí já no mundo espiritual ela não se vestia simplesmente como ela era no mundo material. Ela se mostrou com uma veste luminosa, né, como se fosse uma pessoa rica, e era rica mesmo espiritualmente. E aí ela se desprendeu do corpo físico, pediu licença para as pessoas que estavam ali e foram para uma atividade de recreação, ela e o marido, no plano espiritual. Então veja o sono dos justos, né? Então materialmente ela era muito pobre, mas espiritualmente ela tinha consciência tranquila, que é a base da felicidade espiritual, né? Então materialmente precisamos do necessário para ter felicidade. Mas espiritualmente precisamos ter a paz na consciência, que é a consciência tranquila. Essa é a mais difícil. E essa senhora tinha tudo isso. Então hoje vamos continuar esse assunto, né, infelicidades relativas, e vamos ver a pergunta 627. Claudinei entrou também, seja bem-vindo, né? Silvio Rochel, Luiz HF, seja bem-vindo. Sueli Galego também está presente, já estamos com 20 pessoas. E o Silvio está junto com a Eliana. Ótimo, seja bem-vinda também, Eliana. O Egídio acabou de entrar também, seja bem-vindo. Então, pergunta Kardec. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que são privados do necessário não é real. Então, se a pessoa não tiver o necessário, que é comida, um abrigo, né, para descansar o corpo, né, morar na rua, aí ela pode reclamar da vida? Pode. Se a causa não for ela. Porque se ela está passando fome, por culpa sua, se ela está desabrigada, não tem onde ficar, por culpa sua também, ela não pode reclamar também. A não ser que ela reclame dela mesma, né? A resposta é muito equilibrada, como sempre, né? O homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Então, realmente, se você falta o necessário, né, para você comer, ou se você tem uma doença incurável e você vai desencarnar em pouco tempo, você pode reclamar da vida. Essa privação, aí vem o mas, né, é talvez consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Mas no caso, se você faz tudo o que você podia e mesmo assim tem problemas, né, falta o necessário e a culpa é de outro, mas aí você tem alguma responsabilidade no passado, né, porque senão você não conseguiria ser prejudicado por outra pessoa. E aqui, para ilustrar esse assunto, até para ilustrar o que nós já falamos para trás, né, sobre felicidade, eu peguei uma palestra, né, que acho que muitos já ouviram, do Leandro Carnal. Esse Leandro, ele já tem aí os seus 57 anos de idade, né? Eu sei que ele é um ano mais velho que eu, né? E ele é historiador, né? Deu aula na Unicamp, deu aula acho que na USP também, mas ele é um excelente palestrante. Até essa palestra que nós vamos ver aqui, eu acho que deve ter mais de 1000 pessoas, né? E ele fala aqui, o tema é não espere por destino ou sorte. Então ele coloca aqui exatamente o que nós estamos vendo, que muitas vezes a causa dos nossos problemas não está exteriormente, mas em nós mesmos. Então o Espiritismo é bem dentro dessa ideia, e essa última pergunta que nós vimos fala exatamente isso, que você é o artífice da sua felicidade. A sua vida é exatamente o que você fez dela. Então muitas pessoas se põem na condição de coitadinho, de reclamar da vida, colocar a culpa no exterior, né, seja no governo, seja nos vizinhos, nos parentes, e não procura encontrar a causa dos seus problemas em si mesmo. Então quando você volta para procurar a causa dos seus problemas em você mesmo, aí você encontra a solução e resolve seus problemas. Mas enquanto você ficar, né, buscando a solução dos problemas em reclamar dos outros, não vai adiantar.
Eu até esses dias estava assistindo uma entrevista de uma pessoa que aluga casas. Ele tem 50 casas de aluguéis e ele aluga. E ele não coloca em imobiliária para não dar os 10% da imobiliária lá. Uma pessoa muito inteligente, ele mesmo resolve os problemas com os inquilinos. E ele até se gaba de nunca nenhum inquilino dele entrar na justiça. Ou ele nunca entrou na justiça por causa de algum inquilino. Ele sempre resolve os problemas. Só que a chave de ele alugar os imóveis dele para um bom inquilino é que ele faz uma entrevista com o inquilino. E uma das coisas que ele observa é exatamente isso. Então, assim que ele pega a pessoa para alugar lá o imóvel dele, ele pega o CPF da pessoa e faz uma pesquisa se a pessoa é boa pagadora. E aí, quando acontece que a pessoa tem algumas dívidas aí na praça, ele pergunta para a pessoa, olha, você ficou sem pagar isso, você está com o nome sujo por causa disso, né? O que aconteceu? Aí a pessoa começa a contar uma história, isso aí não é culpa minha, é culpa lá do outro proprietário que fez isso, aquilo, mas aí eu entrei na justiça, ele que resolva, porque eu não tenho culpa nenhuma. Quando a pessoa começa a contar uma história, dizer, e colocar a culpa na outra pessoa, e ela não resolve, ela sempre deixa para outra pessoa resolver, ele não aluga o imóvel para essa pessoa. Então ele fala que quando a pessoa quer resolver o problema, aí ele vê que é uma pessoa boa e aluga para ela. Até ele conta o caso de um jovem que ele tinha 2 pendências, né? Mas as 2 pendências que ele tinha, que o nome estava sujo, o jovem falou assim, não, essa aqui é porque eu assumi uma dívida do meu pai, e aí meu nome ficou sujo. Mas eu já estou resolvendo, em uma semana eu resolvo, né? Isso aqui é um outro problema também que eu tive, né? Mas eu estou correndo atrás, vou resolver, então antes de o senhor alugar para mim, vamos resolver essas questões, eu vou resolver, e aí o senhor vai ver que não é culpa minha. Aí para essa pessoa ele aluga, porque quer dizer, ele resolve as coisas. Então sempre na vida nós devemos, como vai falar aí o Karnal, resolver os nossos problemas. Mas enquanto você ficar sempre jogando a culpa nos outros e querer que os outros resolvam os seus problemas, você vai continuar com problemas sempre. Porque no fundo a causa dos seus problemas não são os outros, é você mesmo. Se você não tomar iniciativa de resolver os seus problemas e aprender com os seus problemas, você nunca vai crescer. Então vamos escutar aqui a palestra, eu acho que são 8 minutinhos, vale a pena. Vamos escutar e meditar. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz, não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte, que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem, Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa, e essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que, quando eu faço a pergunta, o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50.
Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se. Conhece a ti mesmo. Conhecimento de si. Sigam esse conselho. Sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se. Sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado. O pecado da vaidade. O pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer. O pecado de se achar mais do que é. E de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é. Mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar a minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprenda, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se. Fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver, seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você. O mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento.
Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui, reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Faça. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Dá até vontade de continuar, né? Mas nós vimos as partes principais da palestra, né, que foi muito boa dentro do que nós estamos falando. Até a Pri Cami falou que tem muito a ver a palestra com essa pergunta aqui, né? Nós tivemos também um pedido de vibração da Carolina Borges. Fique tranquila, viu, Carolina? Depois eu vou anotar o nome dessa pessoa e vamos colocar nas nossas vibrações. A Elizabeth entrou também, seja bem-vinda. Então a pergunta 928, ainda falando sobre felicidade e infelicidade relativa. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Então todos nós, antes de encarnarmos, nós programamos a existência e nos preparamos para fazermos determinados trabalhos. Então, principalmente o trabalho material que nós vamos fazer é muito importante, e como é importante e viemos para fazer esse trabalho, nós viemos preparados. Então, realmente, as aptidões que nós apresentamos desde o início da nossa vida, elas indicam o que nós viemos fazer. Eu mesmo tenho 3 filhos, e eu digo sempre isso. As características que eles mostraram de 0 a 1 ano, já deu para ver para que eles vieram nessa existência. Então as virtudes que eles mostraram, né, as aptidões no primeiro ano de vida, não mudou depois. Continuou, foi ficando mais forte, né? Mas você já vê a aptidão do espírito assim que ele encarna no planeta. E isso vai a vida toda. Aí cabe a cada espírito perceber essas aptidões, né, e trabalhar nesse sentido. Eu acho que até uma responsabilidade dos pais encaminhar os filhos, né, conforme essas aptidões. Então a resposta, isso é verdade, e muitas vezes são os pais, como eu disse, que por orgulho ou avareza fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Eu tive uma cliente uma época que o pai dela, até desencarnou já, era um grande advogado de Jundiaí. E ele tinha uma filha única, que era minha cliente, e queria que ela fizesse direito, porque ele tinha um grande escritório e realmente seria ótimo ela ficar com aquele escritório. Aí ela fez o direito, e assim que ela terminou o direito, na formatura, ela deu o diploma para o pai e falou: ó, pai, eu gosto muito do senhor, né? Fiz esse curso por sua causa e está aqui o diploma. Mas eu queria que o senhor permitisse que daqui para frente eu fizesse o que eu gosto. Aí ele falou: nossa, mas fala o que você gosta, né? Eu vou deixar você fazer o que você gosta. Eu falei: então, não foi bem assim que o senhor me induziu, né? O senhor me induziu a ser advogada. Mas o que eu quero mesmo é ser médica. Aí ele pagou para ela o curso de medicina e ela fez medicina e se realizou na medicina.
E acabou dando certo, porque aí depois ela casou com quem? Com um advogado. E aí o advogado começou a trabalhar com o pai dela, né? E o escritório depois ficou pro marido dela, para ver tudo certo. Mas tem pais que não têm essa sensibilidade e ficam podando o filho, né, a vida toda, e ele nunca vai se encontrar. Então Kardec repergunta, ele não fica contente com a resposta. Então considerai justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Então aí Kardec retruca, né, que se o filho falar que quer uma coisa que é totalmente diferente da sua condição social, o pai deve deixar? Não. Então o pai também tem que ter senso de conduzir o filho, né? E eu também tive um exemplo de condução do pai e do filho, que deu certo, de um rapaz que ele estava fazendo, qual era o curso que ele estava fazendo? Acho que era mecânica, engenharia mecânica. Então ele estava num curso de engenharia mecânica e no último ano, então eram 5 anos, aí no final do 4º ano, ele chegou para o pai e falou assim, olha pai, descobri que eu não quero fazer engenharia mecânica, eu quero fazer administração. Só que ele estava em outra cidade, ele tinha passado numa faculdade federal em outra cidade, ele estava lá em outra cidade. Aí o pai dele foi muito sábio, o pai dele falou assim, ó, é o seguinte, a administração tem um monte de faculdade aqui em Jundiaí. Então, se você quiser fazer administração, não vai fazer aí. Você vai vir para Jundiaí e vai fazer em Jundiaí uma faculdade pública, né? Em Jundiaí. Mas lá, não. Aí ele falou, mas aí vai ser difícil, né? Não sei o quê. Ele falou, porque agora você já está vai fazer o 5º ano, ano que vem. Então, eu por mim, você terminaria. Mas se você quiser mesmo, você vem para Jundiaí. Aí você não vai ficar. Aí ele pensou, né? Falou, tá, vou fazer aqui o último ano mesmo. Aí ele fez o último ano de engenharia mecânica. E aí o pai dele, muito sábio, fez ele fazer depois que ele estava terminando, eu acho que faltava 6 meses para ele terminar, o pai dele pagou para ele fazer um curso de mecânica na Europa. E eu acho que foi terminar o curso na Europa. Aí ele terminou o curso na Europa, aí lá ele pediu um emprego, ele trabalhou 1 ano lá. Aí quando ele voltou no Brasil, ele mandou currículo para 5 empresas, isso em engenharia mecânica, para trabalhar. Era na França que ele fez os últimos estudos dele. Eu acho que foi pela própria faculdade aqui do Brasil. Aí deu para ele terminar a faculdade na França. Aí ele terminou a faculdade na França. Aí para ele voltar para o Brasil, ele mandou currículo para 5 empresas francesas, né? Renault, não sei mais o nome das outras empresas. Adivinha, as 5 empresas aceitaram ele e ele escolheu a maior empresa e quer pagar um salário melhor. E quando ele estava estabelecido aqui no Brasil, o pai dele até brincou. Você está estabelecido, está bem agora, né? Que curso que você fez? Ele falou, engenharia mecânica, graças ao senhor. Porque se deixasse eu ia ter abandonado o curso de mecânica, ido para administração e mecânica, nunca mais vou sair desse ramo. Então os pais, eles têm uma influência muito grande sobre os filhos, né? Então você não deve abusar disso, mas como eles não têm tanta experiência, então em determinados momentos, como esse exemplo que eu dei, você pode e deve influenciar o seu filho. Até eu li um livro, aquele Criando Meninos, ele diz que o bom para o menino é ele ter um professor que aconselhe ele. Às vezes os pais em casa não têm tanta força para aconselhar o filho, né? Mas aí um professor homem, né, que está lá mais influenciável no menino, porque aí uma professora é mais difícil, é mais fácil. Então, às vezes, determinados professores, que são ídolos de determinados alunos, também fazem esse papel. Então, acho que os pais têm uma grande responsabilidade para com os filhos e os professores também. Eu já vi caso de professor orientar alunos, né? E eles serem bem encaminhados. Então, na falta de experiência do jovem, né, um professor pode encaminhar. A Pri falou uma coisa aqui, descubra seu propósito de vida e una com a sua profissão e nunca mais precisará trabalhar.
pois viverá sem reclamar da segunda-feira e sem contar os dias esperando a sexta-feira chegar. Realmente, é um termômetro, né? Se você começa já a semana reclamando, é que alguma coisa está errada. Então, continuando a resposta, não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem de alta sociedade, como dizes, teria que fazer tamancos, se pode fazer outras coisas? Então é uma questão de bom senso, né? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderá ser talvez um bom mecânico e etc. Então, quer dizer, o seu filho ele vai ter uma gama de profissões para escolher, dentro do grau cultural, né, que ele está inserido. Então, se no caso o seu filho, que tem condições de frequentar boas escolas, ter bons livros, um bom computador, se ele não quiser fazer nada, você não vai deixar. Você vai ter que ser firme com ele e fazer ele escolher uma profissão, né, conforme o status social que ele está. Então, você tem que ter bom senso também. Então, o deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. Porque sempre a profissão que você escolhe é de conformidade com o que você tem que resgatar no passado ou acrescentar de inteligência para o seu espírito. Então, se você fizer essa profissão, você vai se sentir muito bem, que você vai estar se completando, ou você vai estar resgatando o passado culposo, né? Então dá tudo certo. Mas se você fugir totalmente a essa profissão que lhe daria equilíbrio, você vai ficar sofrendo sempre, né? Até muitas pessoas, às vezes, têm uma aptidão, e porque essa profissão, entre aspas, não dá tanto dinheiro, escolhe uma outra mais rendável. Mas aí, nessa mais rendável, não faz com amor e não vai dar certo. Eu até vi um caso, numa revista uma vez, de uma pessoa que ele gostava de fazer pipa. Então ele gostava sempre de soltar papagaio, então a alegria dele era as férias, quando ele fazia as pipas dele e ficava soltando as pipas. E aí o que ele fez quando ele ficou maduro? Ele começou a escrever sobre pipa. Então ele fazia umas pipas maravilhosas. Ele escreveu 30 livros, para vocês terem uma ideia, sobre pipa. E ficou milionário. Então, quer dizer, fazia o que gostava, soltava papagaio e ficou milionário, né? E vi um caso de uma outra pessoa também, que ele gostava muito de ir na praia. Então a alegria dele era ir na praia, né? E ele foi a primeira pessoa de colocar câmera na praia para as pessoas ficarem vendo a praia. Não sei como ele ganhou dinheiro com isso, mas ele ficou milionário com isso também. Ele desenvolveu lá um programa que as pessoas viam como que estava a praia para ver se estava bom, né? Foi um dos primeiros que fizeram isso e deu certo também. Então a pessoa une a sua aptidão, né, que ele gosta, e ganha dinheiro. E aparentemente não ia ganhar dinheiro, né? Então a questão não é você ver a profissão pelo dinheiro que você vai ganhar, e sim por você gostar daquilo e se dedicar. E aí tudo vai dar dinheiro, né? A Mara falou alguma coisa? Mas se escolhermos uma profissão baseada nas nossas aptidões, quando iremos desenvolver aquilo que não sabemos? Então, mas normalmente o que você programa para fazer, você tem aptidão, mas ainda não tem todo o desenvolvimento naquele sentido. Então, eu, por exemplo, eu sempre tive tendência a coisas exatas, né? E eu sempre fui muito introvertido. Se deixasse, eu ia trabalhar só com computação num lugar fechado. Mas eu vim com aptidão de mexer com o público, né? Muita habilidade com as mãos, né? E fui para um emprego para trabalhar com as mãos e principalmente para trabalhar com o público. Então, quer dizer, eu tinha aptidão para fazer os trabalhos manuais, que não me dava dificuldade nenhuma, mas o meu foco era se desenvolver no relacionamento com as outras pessoas. Então, quer dizer, você vem com aptidão e essa aptidão vai ser um trampolim para outras coisas. Então, não que você já tem todo o conhecimento com aquela aptidão. A aptidão é apenas
um trampolim. Na verdade, é outra coisa que você vai desenvolver, né? Porque se você pensar, eu vou fazer uma coisa totalmente contra a minha aptidão, como que vai dar certo? Então, por exemplo, você tem aptidão para fazer coisas manuais. Aí você vai escolher uma profissão que você vai só lidar com coisas intelectuais. Então, você deve seguir as suas aptidões. Já a pessoa que tem aptidão para relacionamento, então ela tem que escolher alguma coisa para a aptidão dela, né, o relacionamento. Eu tinha um amigo, e na época ele fazia um colégio muito famoso aqui em Jundiaí. O pai dele tinha condições financeiras, até era a pessoa mais bem colocada financeiramente na nossa turma. E ele fazia o Divino, que até hoje acho que é uma escola bem conceituada aqui em Jundiaí. E quando ele terminou o colegial, ele fez um teste de aptidão. Então ele não sabia no que ia trabalhar, e aí ele fez um teste de aptidão. Ele era uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, e não só ele, mas eu também, nós gostávamos muito de rock, né? E aí, que saiu, que profissão que ele podia fazer? Vendedor de disco de rock. Então, realmente, não é fácil você escolher a sua profissão, né? Mas escolha baseado na sua aptidão, como disse a Pricane, que vai te dar prazer, né? De você fazer uma coisa que você gosta e vai ter facilidade. E aí o dinheiro vai ser consequência, e o desenvolvimento do seu espírito vai ser consequência também, porque aí fazendo aquele trabalho que vai ser fácil você fazer, você vai desenvolver coisas que certamente o seu espírito programou para fazer. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Então, por exemplo, se você não tem essa parte intelectual e escolhe, por causa do dinheiro, você fazer programação, que é uma coisa totalmente exatas, né? Como que você vai fazer programas de computador se você não tiver a parte exata boa? Nunca você vai conseguir. Você vai ficar doido lá no computador e não vai bem. Já uma pessoa que tem essa parte intelectual, né, de matemática bem aflorada, ele vai ter prazer. Eu até conversei uma vez com um senhor, ele era gerente de uma série de programadores, de 30 programadores, ele era o gerente. E ele falou que o que caracterizava a pessoa que nasceu para aquilo, ele falou que tinha alguns programadores que chegavam de manhã, eles trabalhavam, não sei se era 6 ou 8 horas, e chegava no final do expediente, o pessoal estava alegre. E até nem entendia tanto, né? Falei, esse pessoal trabalha tanto, só com a cabeça, e chega no final do dia, está alegre ainda. E já outras pessoas, ele via que entrava no serviço e trabalhava umas 2, 3 horas, já ficava esgotado. Tinha que tomar um café, tinha que tomar uma água, ficava reclamando. A pessoa não durava muito no emprego. Por quê? Porque ela não tinha toda aquela aptidão para lidar com a informática e aí se cansava muito, né? Então você fazer o que você gosta e tem aptidão vai facilitar aí a sua vida. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como supremo remédio para escapar ao que ele julga a uma humilhação. Então, se você escolher a sua profissão só baseado no dinheiro ou no que as outras pessoas querem, né, que você faça, essa profissão é da moda, é boa, vou fazer essa profissão, não porque eu tenho aptidão, mas porque estão dizendo que eu tenho que fazer, aí você vai ficar infeliz, muitas vezes depressivo, né? E aí pode ser até o suicídio. Então, muitas das causas do suicídio é a pessoa estar infeliz no trabalho dela. Porque todo trabalho, ele tem os ossos do ofício, né? Nenhuma profissão é isenta de problemas. Só que quando você faz uma coisa que você gosta, você tem mais forças para resolver os problemas. Já se além dos problemas você também não tem aptidão e é um sacrifício muito grande você fazer aquela atividade, aí você vai desanimar, né? E às vezes até se mata mesmo, né? Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, uma das coisas de você enfrentar os problemas no trabalho, né, não entrar em depressão, é você ter um desenvolvimento emocional.
Aí, no caso, é responsabilidade dos pais. Então, os pais eles têm que ajudar os filhos a se desenvolver emocionalmente e, quando chegar aos problemas, eles saberem resolver. Então, existem várias coisas, né, que servem de exercício que os pais podem fazer para a criança se desenvolver. Uma, principalmente nessa época de muita atividade, né, que as pessoas têm a síndrome do pensamento acelerado, é você fazer a criança esperar. Então a criança pede uma coisa, você não dá instantaneamente. Você fala para ela, espera um pouco, eu já vou dar. Aí ela, esperando, ela vai aprender a esperar. Uma outra coisa também que ajuda a criança a se desenvolver e quando ela ficar adulto, ela vai se dar melhor no emprego dela, é você saber lidar com as adversidades. Então, quando der algum problema, o pai não resolver para a criança, deixar a criança resolver. E, principalmente, ensinar a criança a negociar. Então, por exemplo, a criança fala assim, pai, eu quero tal coisa, você me dá? Dou, se você der isso, fizer isso. Eu, uma vez, né, a menina pediu para um amigo meu um tênis. E ele tinha um poder aquisitivo muito alto. E aí seria fácil ele dar o tênis. Na época o tênis custava R$500. Hoje seria um tênis de R$1.500, R$2.000. Mas faz tempo já custava 500. Mas R$500 era um dinheirão naquela época. Mas ao invés de ele dar o tênis pura e simplesmente para a menina, ele colocou uma condição. Ele falou, olha, é o seguinte, na escola você vai ter que tirar a média mínima em todas as matérias de 6. Ele nem colocou uma coisa tão grande, 8, 9, 10. Ele colocou 6, porque para ela passar de ano ela tinha que tirar 5 na escola que ela estava, em todas as matérias. Então 6 já era uma coisa maior. E a menina facilmente tirou 6 em todas as matérias e no Natal ganhou o tênis. Só que para ela saber o valor daquele tênis, porque ele pensou assim, olha como o educador pensa alto, né? E ele falou, se eu der simplesmente o tênis para ela, for na loja comprar, fizer um embrulho bonito e der para ela ainda assim não vai saber o preço do tênis. Aí ele foi ao banco e pediu para dar os R$500 em moeda. Então ele pegou R$500 em moeda. Aí ele pegou um saco de moedas, né, deu para ela e falou, olha, esse aqui é o dinheiro para você comprar o seu tênis. Vai lá na loja e compra com a sua mãe. Ela falou, mas é tudo isso de dinheiro? Ele falou, é. Inclusive com esse dinheiro dá para você comprar um tênis mais simples, 5 tênis. Ou você pode comprar um tênis de R$100, né, com 100 moedinhas, e 400 comprar outras coisas. Aí a menina pensou, foi na loja, não gastou os R$500, não comprou um tênis de R$500, comprou um mais barato e aí comprou outras coisas. E deixou um pouco guardado ainda para o futuro. Então, quer dizer, a educação moral, né, você formar aí o emocional da criança é muito importante para quando ela for procurar a profissão dela, ela esteja preparada. Já se você não der uma educação moral, né, a criança crescer orgulhosa, né, metida, né, como se diz, ela vai ter problemas no trabalho dela. Alguém falou uma coisa diferente? Não estava aparecendo os comentários para mim agora. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se... Não, agora o meu não estava aparecendo. Mais uma pergunta, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reina abundância ao seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso, a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Então, às vezes a pessoa começa a ter muitas dificuldades financeiras e aí ela decide a morrer de fome. Ela fala, não vou procurar emprego nenhum mais, está difícil, né? E eu vou morrer de fome. Não sei se hoje em dia acontece isso, né? Mas Kardec pergunta. Aí a resposta é novamente muito equilibrada. O homem jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Então, no caso aqui, a pessoa deixa de trabalhar
por orgulho, para não entrar num trabalho para ganhar pouco. Até o homem, nesse sentido, ele tem mais problemas do que a mulher, né? A mulher muitas vezes fica desempregada e aí ela faz comida para fora, ela vai vender as coisas. Hoje mesmo eu vi uma senhora no semáforo, até não tinha dinheiro, fiquei com a dó de não comprar cocada, ela estava vendendo, né? Uma senhorinha de cabelo branco, devia ter lá seus 70 anos de idade, e estava ali no semáforo, toda contente, vendendo cocada. Então, quer dizer, o homem é difícil fazer isso, né? O homem, às vezes, por orgulho, né, para não rebaixar, ele não arruma emprego, a não ser quando ele arrumar um emprego bom, né? Já a mulher, ela se vira, né? Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que o desonra, mas o dizemos para os outros e não para nós. Então nós sabemos que isso é uma verdade, que o importante não é a profissão ser humilde, mas ela te dá o seu sustento, né? Mas às vezes a gente fala isso só para os outros. E Kardec faz uma outra pergunta grande. Vocês veem que Kardec, ele não ficava contente com as respostas, né? E o espírito tinha que se virar para dar as respostas, porque ele perguntava uma coisa atrás da outra. Até como eu já falei, eu fico imaginando, a gente pega esse assunto, né, felicidades e infelicidades relativas. Que perguntas que nós íamos fazer? Mas Kardec fazia 20, 30 perguntas sobre um assunto só. Quando você achava que o assunto estava esgotado, ele perguntava novamente. Como acontece aqui? Ele faz uma pergunta grande, porque não ficou contente com as respostas anteriores, né? É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho, qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Então ele diz que realmente o espírito tem razão em dizer que sempre você encontraria um emprego se você não colocasse entre o emprego a necessidade e o seu orgulho, né? Mas aí Kardec pergunta, mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da sua vontade? Então, o que pensar das pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem? Que são os casos crônicos, né? Pessoas com doenças, com necessidades. E aí, como que faz? A resposta é tão boa quanto a pergunta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, no caso, se tiver pessoas que não têm saúde para trabalhar, a sociedade deve prever isso. É lógico que tem pessoas que morrem de fome, como nós vimos para trás, porque não quer trabalhar. Então essas não adianta. Mas existem pessoas que realmente estão num estado muito difícil. Até eu vejo o pessoal na assistência social, eu frequento 2 centros espíritas, e as 2 assistentes sociais lá têm a mesma ideia e é fantástica. Elas só ajudam famílias realmente necessitadas em caso crônico. Quer dizer, tem pessoas que trabalham, mas tem uma família muito grande, não dá para prover o sustento da família toda, tem que ter ajuda dos outros. Então aí o centro ajuda. Tem pessoas que trabalham, mas que tem um doente na família que gasta muito com remédio. Então, o dinheiro que ganha para comprar as coisas lá necessárias para casa e pagar todos os remédios, não dá. É o que fazer. Os outros têm que ajudar. Então, no caso, as assistentes sociais, elas têm aí esse trabalho, né, de identificar famílias que não conseguem fazer o provento da casa. Não porque não querem trabalhar, mas porque a vida deu um checkmate, né, e não consegue. Como o caso que eu contei no começo, da senhora que ficou viúva, não teve uma pensão do marido, e o pouco dinheiro que sobrou, só dava para fazer uma alimentação por dia. Até eles fizeram lá o evangelho, né? E logo depois do evangelho, a mãe abriu a conversação com as crianças, né? Aí, para cortar o coração, a caçula de 7 anos fez uma pergunta para a mãe. Mãe, por que a nossa vizinha faz 2 refeições por dia e nós só fazemos uma? Até a gente, o olho de lágrimas, só de pensar, né? Aí a mãe fala, não, mas
comer muito faz mal, né? Então a gente come pouco, mas se você for comparar com os mendigos que estão na rua, que não faz nenhuma refeição por dia, nós estamos no lucro ainda, nós fazemos pelo menos uma, né? Aí a mais velha lá de 13 anos falou, é verdade, mãe, eu já ouvi dizer que muitas pessoas ficam doentes porque comem muito. Nós não vamos ter esse problema, né? Ela falou, é verdade, nós não temos esse problema. Então, quer dizer, realmente tem famílias que precisam ser ajudadas. Como organização social, continua a resposta, previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Então, às vezes, a culpa é dele. Até coloquei um exemplo aqui da pessoa que gasta dinheiro com droga. Então, às vezes, se ele não gastasse todo o dinheiro dele com as drogas, ele teria dinheiro para outras coisas, né? Então, quer dizer, às vezes a culpa é da pessoa, mas às vezes não. O tempo passou rápido hoje, né? Porque nós fizemos o vídeo do Carmal. Vamos ver a próxima. Vamos terminar aqui, depois a gente encerra aqui para a gente continuar na próxima. Continuando, para a gente encerrar. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E com isso, ele mesmo será melhor. Então, hoje a nossa sociedade ela é muito injusta, né? Quem dirige, no caso os políticos ou mesmo os grandes empresários, ao invés deles dirigir e administrar o dinheiro em benefício de todo mundo, ele é egoísta, administra em proveito próprio e em detrimento das outras pessoas. Mas no futuro, tanto os políticos quanto os empresários, e isso já está acontecendo agora, eles vão administrar pensando nos outros, né? E aí vai sobrar dinheiro para ajudar todo mundo. Então, quem tiver necessidade e não puder satisfazer a sua subsistência, o governo vai fazer. Muito bem. A Iracema entrou e a Mara falou que realmente passou muito rápido. Passou rápido, dá perdão. Mas deu certinho, porque nós encerramos aqui esse assunto e na próxima vamos começar assunto novo, né? Felicidade e infelicidade relativa. Acho que eu não sei se o tema é exatamente esse, porque está o mesmo do anterior, né? Mas ainda vamos continuar nesse assunto aqui sobre a felicidade relativa. Até coloquei essa foto aqui, você vê um lugar, né, de palafitas, né, aqueles lugares no mar, onde as casas são feitas com elevação para não ser invadida pela água, muito pobre, mas dois menininhos aqui felizes, né, com amizade, né, não estava na carinha deles, mas só pelo andar deles aqui, o abraço, já vemos que eles são felizes. E poderíamos ver outras pessoas num palácio e tristes, né? Então esse vai ser o próximo assunto daqui 14 dias. Agradeço a presença de todos, né? E o próximo sábado estaremos aqui de volta. Vamos colocar uma música para a gente fazer nossa vibração final. Então nós só temos que agradecer esses momentos onde nós estudamos as leis divinas através do Livro dos Espíritos e nós estamos descobrindo aqui como conseguir a felicidade relativa no grau que nós nos encontramos. Cada vez mais aprenderemos que Deus é bom e sempre multiplica as oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado, de felicidade para o nosso espírito, que sempre busca esse bem-estar e essa felicidade. E aproveitamos esse ambiente de paz e tranquilidade para fazermos uma vibração positiva para todo o nosso planeta. Então que a esperança, a paz, a boa vontade esteja em todos os corações daqueles que habitam o nosso orbe. Pensamos também nos desencarnados, principalmente nessa época que mais pessoas estão desencarnando, né, com essa Covid-19, voltando ao plano espiritual, que sejam bem recebidos e assim possam continuar a sua caminhada no plano espiritual. Pensamos nas pessoas mais perto de nós, nossos parentes, nossos amigos, principalmente aqueles que sabemos em problemas, né, problemas financeiros,
problemas emocionais, problemas familiares. Envolvamos essas pessoas com carinho, problemas profissionais também, né? Muitas pessoas com problemas no serviço, né? Conforme nós estudamos aqui. Abençoa todas essas pessoas, ilumina-as para que elas possam ter as luzes, os esclarecimentos necessários para que, descobrindo o que fazer, tenham as possibilidades de conseguir um maior equilíbrio, uma maior felicidade. Nós também que aqui estamos, né, todos que estudamos, que estamos aqui atentos, abençoa-nos, Senhor. Possamos cada vez mais não só conhecer as suas leis, mas praticá-las também. Sempre gratos, sempre com esperança, sempre felizes, porque tudo é para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja.